Outro fato que merece a nossa atenção no Gólgota é que depois de 3 horas de escuridão, Jesus dá um grito em alta voz. E o que ele fala em aramaico, que não era a língua comum ali das pessoas. É tanto que a maioria nem entendeu o que ele disse. Vamos ver? Mateus 27, versículo 46 ao 47. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Por quê? Por causa da sonoridade. Ele diz: Eloi, Eloi. E aí eles entenderam, ele está chamando Elias, Elias, o profeta Elias. Entenderam tudo errado. Jesus estava falando em aramaico: Deus meu, por que me abandonaste? Agora atente, não foram só as pessoas que estavam presentes no monte da crucificação que não entenderam o que Jesus quis dizer com aquela frase. Até nós temos dificuldades com ela. O que é que Jesus estava querendo dizer com Deus meu, por que me abandonaste? Como assim? Deus meu, por que me abandonaste? Primeira coisa que isso aqui revela, gente, isso é tremendo. Primeira revelação aqui é que mudou a forma de Jesus se dirigir a Deus. No jardim, ele fala como com Deus? Ele chama Deus de quê? Quem lembra? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele diz: Pai, na cruz, cheio dos nossos pecados, coberto com os pecados da humanidade, agora ele já não se tem o direito de chamar Deus de Pai, mas agora diante da situação de pecador, porque ele recebe o pecado sobre ele, agora ele se refere a Deus como Deus. Já é algo menos pessoal, mais distante. Embora seja meu, mas já não a chama de Pai. Mas tem outra revelação, tem mais revelação aqui. E sabe que revelação tremenda tem nesse grito de Jesus? Deus meu, por que me abandonaste? Pouca gente sabe disso. Jesus aqui está citando o início do Salmo 22. Que coisa incrível. Ele está na cruz, à beira da morte, já são 3 horas da tarde, e ele cita a primeira frase do Salmo 22. Diz isso: Deus meu, por que me abandonaste? A pergunta é: por que Jesus está citando apenas a primeira parte, a primeira frase do Salmo 22? Primeira razão, que me parece óbvia, é porque ele não estava em condição de citar o Salmo 22 todinho. Segunda razão, eu acredito que Jesus, ao citar a introdução do Salmo 22, ele queria que olhássemos para o Salmo 22 todinho, para ver o que é que o Salmo 22 diz. Ele está dando indicação, ele está citando o início do Salmo como uma indicação. Vamos seguir a indicação de Jesus então? Vamos ver o que é que diz o Salmo 22? Eu separei um resumo aqui do Salmo 22. 22 do 1 ao 24, mas não estão todos os versículos, mas aqui tem um resumo. Olha só o que diz o Salmo 22, gente. Olha que incrível. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Era essa a realidade que Jesus estava enfrentando. Ele estava sendo condenado pelos nossos pecados. Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Mas eu sou verme
e não homem. Você diz, isso pode se referir a Jesus? Claro. Paulo disse que ali na cruz ele era maldição, motivo de zombaria. Gente, isso aqui é o Salmo 22, escrito séculos e séculos antes de Jesus nascer. E Jesus está dizendo, aquele salmo falava sobre mim. Por isso que ele citou o início do salmo. Olha o que diz, olha que incrível, gente. O que diz o salmo: motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Olha a semelhança do que aconteceu. Como leão voraz, rugindo, escancararam a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Era exatamente isso que acontecia na cruz. Ele era desconjuntado para alcançar um lado e o outro. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram, gente, isso é sobrenatural. Olha o que diz o Salmo 22. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Olha o que diz aqui, gente. Você consegue entender o quanto isso é sobrenatural? Olha o que o Salmo 22 diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi isso que os soldados fizeram. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Havia uma separação, um distanciamento aqui. Ó minha força, vem logo em meu socorro. E tu me respondeste. Agora vai falar da vitória de Cristo sobre a morte. Proclamarei o teu nome. Aí Deus responde: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Você já tinha parado para pensar nisso? Que aquele grito de Jesus era a citação de uma profecia de séculos atrás, falando os detalhes do que estava acontecendo naquele momento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olhem, o que está acontecendo aqui foi profetizado. Imagina só eles lendo depois o Salmo 22 e dizendo: e as vestes deles serão sorteadas, divididas entre os soldados, perfurarão as suas mãos e seus pés. Isso é incrível. Deus preparou essas revelações para levar aqueles que duvidam a crer. Então, ao citar a primeira parte do Salmo, Jesus está revelando: era sobre mim que o salmista estava falando. Mas as revelações nesse grito não param por aí. Esse grito de abandono em meio às trevas também traz uma extraordinária revelação. E a revelação é: Jesus estava de fato sofrendo a nossa morte, pagando a nossa dívida espiritual. Não era uma morte física apenas, mas era uma morte espiritual. Jesus estava vivendo a separação completa da presença de Deus. Por isso ele está dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? E o Salmo retrata isso, que havia uma separação. Jesus precisava ir além da morte física para pagar a nossa dívida. Sabe por quê? Porque a nossa dívida não era morte física. A dívida do pecado não é morte física. Como é que a morte física de Jesus poderia pagar a dívida do nosso pecado, se a dívida do nosso pecado é morte espiritual, separação de Deus, trevas completa?
É como se Jesus estivesse tentando pagar a nossa dívida com a morte física apenas. Era como alguém tentando pagar uma dívida de 1 milhão com R$1. Não tem como. A questão é que Jesus não morreu só fisicamente, mas Ele sofreu a morte espiritual também, que era a nossa verdadeira dívida. Jesus sofreu a separação completa de Deus, que isso é morte espiritual, por causa do nosso pecado. Olha só o que diz John Stott, um grande escritor cristão. Ele diz assim: uma separação real e pavorosa aconteceu entre o pai e o filho. Ela foi aceita voluntariamente tanto pelo pai como pelo filho. Aconteceu uma separação. Aquelas trevas eram as trevas em que Jesus estava mergulhado, separado de Deus que é a luz, e o seu grito revela isso: por que me abandonaste? Olha o que diz João Calvino: se Jesus tivesse morrido apenas uma morte física, teria sido ineficaz. A menos que sua alma partilhasse do castigo, ele teria sido um redentor de corpos somente. Se Jesus tivesse morrido apenas fisicamente, ele teria sido apenas um redentor, um salvador de corpos e não de almas, de espírito. Queridos, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Deus virou as costas para Jesus? Por que Deus o abandonou naquela hora? É simples, porque nós já aprendemos aqui em outras mensagens dessa série que não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. A natureza santa de Deus repele o pecado. E Jesus naquele momento havia recebido sobre ele o pecado da humanidade. Jesus estava mergulhado, contaminado com o pecado. E aí vem a pergunta: então podemos dizer que Jesus foi ao inferno? As pessoas sempre me perguntam isso. Então Jesus morreu espiritualmente, significa que podemos dizer que Jesus foi ao inferno? Eu diria que não. Se você se refere ao inferno como Hades, o lago de fogo e enxofre, o lugar dos mortos, não. Mas se você se refere ao inferno como o Geena, que é outra palavra hebraica, lugar de trevas, lugar de separação com Deus, sim, ele foi para um lugar de trevas e lugar de separação com Deus. Era isso que Jesus estava sentindo pavor quando estava no Getsemane. Queridos, ainda na cena do Calvário, nós temos uma das últimas declarações de Jesus antes de sua morte. João 19, 29 e 30 diz: alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e levou até a sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está consumado. E curvando a cabeça, entregou o seu espírito. Por que eu digo que é uma das últimas frases de Jesus? Você vai dizer assim: mas não foi a última, depois ele morreu? Mas quando você vai ler Mateus, os outros evangelistas, eles dizem que Jesus, antes de morrer, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Traz um detalhe, então, essa não foi a última frase, talvez tenha sido a penúltima frase de Jesus. E ele diz: está consumado. O que significa isso? Está consumado. É o que? Terminei, acabei o serviço, cumpri a missão, é isso? É mais do que isso. A palavra aqui, original, que foi traduzida por estar consumado, é a palavra tetelestai. Tem na tela aí, coloca. A palavra tetelestai. Essa palavra que está lá no texto original, que foi traduzido como está consumado. E sabe o que significa tetelestai? O que Jesus disse foi tetelestai. E sabe o que significa isso? Significa totalmente pago, cancelado. Ou seja, a dívida foi paga, a sentença foi cancelada. Essa palavra tetelestai era a palavra que os comerciantes daquela época escreviam sobre as contas que eram pagas. Se você devia alguma coisa e você pagava, em cima da sua
a sua inscrição de dívida era escrito tetelestai, pago. Essa expressão tetelestai também era a palavra carimbada sobre os documentos que continham uma sentença de condenação à morte. Quando essa sentença era cancelada, havia uma sentença e sobre ela era escrito tetelestai, ou seja, está cancelada essa sentença. Então o que Jesus está dizendo com a expressão tetelestai, está consumado, ele estava dizendo: toda a dívida de vocês está quitada, completamente paga. A sentença de morte que havia sobre vocês por causa do pecado está cancelada. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, o Gólgota nos revela ainda outra extraordinária revelação. Agora vejam o que aconteceu no exato momento em que Jesus morreu. Mateus 27, 50 e 51. Aqui ele já não está mais falando, aqui ele morreu. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Olha só o que diz aqui: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, houve um terremoto e as rochas se partiram. Queridos, foi algo sobrenatural que aconteceu no momento em que Jesus morreu. É porque o coração do ser humano é petrificado para ainda duvidar. Mas a terra escureceu do meio-dia às 3 horas da tarde. E quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre, acontece um terremoto. Pedras, rochas se partem. Tem outra coisa aqui que eu não coloquei mais adiante, diz que túmulos se abriram. Túmulos se abriram, e esses túmulos, depois que Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitaram com Jesus. Mas aqui eu quero destacar algo aqui que parece irrelevante. Se você já fez a classe Conexão, você sabe do que eu vou falar. Parece irrelevante, mas aqui diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tem a imagem do tabernáculo, eu até usei essa imagem na parte 3, der para colocar naquela tela lá, fica melhor. Mas ali você vê, no segundo compartimento, ali tem uma cortina ali, meio azul. Ali depois da cortina, atrás da cortina é o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ali é onde ficava a arca da aliança, um caixote de madeira revestido de ouro, onde dentro estavam as tábuas da lei, um pote do maná que Deus deu no deserto e o cajado de Arão. E aquela arca representava a presença de Deus, e ninguém poderia entrar naquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de sacrificar um cordeiro, pelos pecados dele e pelos pecados do povo, e tinha todo um ritual de purificação. E esse lugar era fechado por um véu. Aquela cortina era chamada de véu. Aquele véu era o que separava, o que fechava, o que impedia as pessoas de entrarem na presença de Deus. E por que não podiam entrar? Por causa do pecado. Não podia haver comunhão entre um Deus santo e um homem pecador. E o que é que aconteceu quando Jesus morre na cruz? Olha que coisa maravilhosa. De forma sobrenatural. O texto diz: o véu foi rasgado lá no santuário. Jesus morre lá no Monte da Caveira. E lá no templo, dentro da cidade, no templo, o véu do santuário, aquela cortina se rasga. Mas você pode dizer: mas não foi alguém que foi lá rasgar? Não, o texto diz: ela se rasgou de alto a baixo.
não foi mãos humanas, mas veio de cima a ação de rasgar aquele véu. O que é que está revelado aqui? Que Jesus na cruz, lembra do que Isaías disse? O castigo que nos traz a paz. Que paz? A paz com Deus, a reconciliação com Deus, porque agora, por conta que o nosso pecado foi pago, e se você está lavado, coberto pelo sangue do sacrifício de Jesus, então agora você pode entrar no Santíssimo Lugar, ou seja, na presença de Deus. Você foi reconciliado com Deus. Que revelação tremenda, mas somente através de Jesus. É por isso que quando oramos, oramos em nome de Jesus, porque ninguém pode se chegar ao Pai a não ser por Ele. Queridos, poderíamos continuar aprendendo no Gólgota, mas eu vou ter pena de vocês. Vamos agora até o sepulcro vazio.